de volta para a gente comentar aí algumas coisas na Fazenda que a gente não comentou no vídeo anterior. Eu até prometi para vocês de procurar mais detalhes sobre a treta que envolveu ali a Suelen, a Babi e algumas outras pessoas da casa. E também, né, eu prometi para vocês que ia dar uma olhadinha na história do doce de leite. Que assim, eu não achei que foi uma grande treta não, tá? Eu já até tinha falado isso no outro vídeo, mas é interessante que a gente agora tenha alguns elementos, porque afinal, essa treta foi passada no programa de hoje. Então, boa parte das imagens que eu extraí vieram de lá, tá bom? Mas tem uma coisa interessante que aconteceu nessa festa que eu já vou mostrar pra vocês. Larissa saiu do 0 a 0 como ela queria. Saiu, né, do 0 a 0. A Larissa foi. Disse que não estava mais afim do Sasha. Disse que não queria mais se envolver com o Sasha. Disse que não estava se sentindo tão bem assim no meio dessa situação. E o que aconteceu foi... ela acabou beijando o Sasha. Sério, eu vou te mostrar essa imagem já. Ela beijou o Sasha. Eu tenho que te mostrar essa imagem, gente, porque foi uma cena, assim, de dizer, assim, que a Larissa insistiu ali, conseguiu, olha aí o beijão, conseguiu, né, Larissa? Você foi insistente, mulher. Tu conseguiu, hein? Ok, eu não vou tirar sua razão, afinal o Sasha é um cara bonito. Agora, foi insistência, viu? Porque o cara não tava tão afim. Mas talvez ele tenha visto que fazer essa estratégia de casal até funcione. E aí ele decidiu entrar nessa história também, né? Vai saber quais foram os motivos dele de ter aceitado participar, de ter aceitado te beijar. Vamos dizer assim que ele também estava afim, né? Porque tem até o videozinho, do vídeo do momento, que daqui a pouco eu mostro pra vocês, ele dando um sarrão na moça. Olha, vou te contar, viu? O negócio tava quente ali. Mas enfim, gente, teve até ali uma aproximação do Cauê com a Gisele. Eu tinha falado pra vocês, né, que o Cauê tava meio interessado na Gisele. Eu acho que foi logo lá quando tava no paiol ainda. Ele tá interessado nela de uma certa forma. Mas, como ela não respondeu ele do jeito que ele queria, ele tá se fazendo de difícil. Mas que ele tá, assim, com interesse nela, ele tá. Agora, o mais interessante pra mim é justamente ali o que acontece com o Gui e o Yuri, né? Porque aparentemente o Gui até admirando demais o Yuri. Vai, né, que alguma coisa acontece ali, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas vamos lá te explicar algumas coisas. Gente, boa parte do programa eu já te contei nos vídeos que estão aí no card, tá? Então você pode dar uma olhada lá que você vai entender as histórias anteriores. Não dá pra gente ficar voltando atrás. A gente agora tem que avançar pra frente. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A partir de quarta-feira, dia 2 de outubro, a gente é só Fazenda de cobertura de reality show, tá? Porque Estrela da Casa vai acabar na terça-feira. E aí a gente já vai saber quem vai ser o grande vencedor. Acredito eu que seja o Luca, tá? Mas a cobertura do pós aí, do pós Estrela da Casa e tal, a gente vai voltar com o nosso programa de fofocas. E aí a gente conta mais isso pra vocês. Agora, sobre a Fazenda, nosso único reality show de cobertura vai ser a Fazenda. Esses são os poderes da chama para mexer com o jogo neste final de semana, na prova de fogo. Vamos lá ver que poderes são esses? O poder A. Escolha uma pessoa da baia. Ela poderá ser votada para a segunda vaga da roça. Eu achei que esse poder é meio bosta, né? Eu achei um poder bosta. Eu prefiro esse segundo. Opção B. Repasse todos os votos que um peão recebeu para outro da sede. Você pode repassar seus próprios votos se quiser. Esse é mais interessante, né? Acredito eu que vai ser a opção B.
Eu, pelo menos, votaria na opção B. Porque, afinal, né, vai que, de novo, alguém tipo Zelov pegue este Lampião e aí decida ficar com este poder para dar uma remexida ali. Vai ser interessante, né? Já pensou ali alguém pegando esse Lampião e dando uma mexida nesse jogo? Vai ser interessante. Aliás, tem uma coisa que eu tô achando interessante, o pessoal do grupão já tá começando a rachar. A Flora, que tava ali muito amiga da Suelen, já tá começando a se sentir incomodada com o comportamento barraqueiro da Suelen. Inclusive, ela tá começando um processo de afastamento, porque afinal ela tá com medo de que as ações da Suelen respinguem sobre ela. Não foi falta de aviso, né, gente? A gente avisou que podia acontecer isso. Mas enfim, gente, vamos lá falar do que aconteceu aí antes lá do Rodrigo Faro, que foi a treta do doce de leite. A Flor tava ali do lado, eu acho que era da Vanessa e da Fernanda, se eu não me engano, tá? Eu ainda me confundo com relação às duas, porque elas têm um cabelo e algumas roupas, como elas se vestem, muito parecido. Então, às vezes, você acaba se confundindo com relação a quem é quem ali. Mas as meninas disseram, olha lá no espelho. As meninas pediram pra Flor prestar atenção no espelho, na frente delas, mas para que ela olhasse discretamente para esse espelho. Porque, segundo o que as meninas observaram pelo espelho, era uma movimentação ali com relação aos grupão. E aparentemente essa movimentação tinha a ver com alguma coisa que elas estariam fazendo ali. E de fato, ela se referia a esse momento aí que as meninas estavam mexendo numa embalagem de doce de leite. E foi isso que a Vanessa ou a Fernanda, tá? Não vou saber identificar qual das duas é aí na imagem, mas você tá acompanhando, consegue entender essa diferença, você sabe de quem eu tô falando. E aí, quando ela sugeriu para ver essa imagem, você percebe quem é que tá aí, né? Mexendo na embalagem. A menina ali de preto no canto da tela, a Raquel ali também. E deixa eu ver quem é essa aqui. Eu esqueci quem é essa terceira pessoa. Não, a Luana. Tá aí a Luana. E aí a Gisele, também aí do lado dela e tal. Elas estavam falando ali, de uma certa forma, para pegarem o doce de leite, para não deixar nada para o outro grupo comer. E de fato, elas riram da situação, como se isso fosse um grande e um plano assim, nossa, meu Deus, que plano é esse, né? Que plano de gênio é esse? E aí ela vai com a Raquel até a despensa e procura o tal do doce de leite. Ela acha o doce de leite, olha só, e aí ela coloca lá dentro da geladeira, pega alguma coisa ali na geladeira e em seguida todo mundo vai ali com uma colherzinha. E aí eles começam a comer. Segundo o que elas estavam falando ali, agora era a fila do doce de leite, que eles tinham que atacar o doce de leite mesmo, que era para comer mesmo, para acabar com tudo aí do doce de leite. Quem é que estava nessa fila, se vocês conseguem identificar aí? A Gisele, a Raquel, deixa eu ver aqui quem é, a Camila, se eu não me engano, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Suelen, a Larissa, o Gilson, a Gisele, a Suelen lá atrás. Elas estavam atacando mesmo, pegaram um monte de colher aí e foram comer o doce de leite. E a Raquel ali também, né? Aí o Gilson sai. Quem é que entra ali na despensa e pergunta: o que vocês estão fazendo aí, hein? O que vocês estão comendo aí? Eu também quero comer. O que vocês estão comendo? Seu Albert, ele entra ali e pega uma colher e vai procurar o doce de leite para comer. E come mesmo do doce de leite. Ele pega uma colherzinha e come. E as meninas, nesse ponto, não podiam evitar dele de comer, porque a ideia era justamente que ninguém do outro grupo comesse. Mas o seu Albert foi esperto também de ter observado toda essa movimentação aí.
Então foi isso que começou a causar a treta que veio depois. E aí quando ele voltou para a sala, ele avisou que estavam comendo o doce de leite. Aí gravou lá o Rodrigo Faro, as meninas voltaram lá para a sala. Aí a Flora pegou de novo a embalagem do doce de leite e pediu para o Yuri colocar essa embalagem lá em cima do armário, justamente para ninguém achar com facilidade. E elas ficam rindo da situação como se essa ideia fosse a mais genial possível. E não era, né, a ideia mais genial possível. Começou aí, guardaram essa embalagem do doce de leite ali em cima. E aí depois, quem é que aparece ali? Eu acho que é a Vanessa. E ela pergunta, o que vocês estão fazendo aí, hein? E aí ela fala, doce de leite. Vocês pegaram o doce de leite, vocês esconderam o doce de leite. E aí o próprio Yuri fala, eu peguei o doce de leite que estava aqui embaixo e botei ele em cima, só isso. De qualquer forma, a partir daí, ela já ligou o desconfiômetro de que o grupão estava armando alguma coisa. Gravou o Rodrigo Faro. Quando terminou de gravar o Rodrigo Faro, a Flor foi lá, pegou o doce de leite e começou a fazer o deboche dela. Eu te contei isso nesse vídeo aí, ó. Esse deboche dela foi o seguinte. Ó aqui o doce de leite, ó. Quem quer um pedacinho do doce de leite que sobrou ali? Quem quer um pouquinho desse doce de leite que sobrou aqui, né? Vocês comeram tudo, não deixaram nada pra gente. Vocês comeram tudo, vocês queriam comer todo do doce de leite. Então tá aí, né? O doce de leite. Tá aí o que vocês queriam pegar, o doce de leite. Então, tipo, assim, o que eu posso dizer com relação a isso, né? A Flor, ela debochou da situação. Gente, no 24 horas, quando a gente vê no Play Plus, as coisas ali, às vezes, são fora de contexto, tá? E, às vezes, quando é fora de contexto, a gente não sabe exatamente qual é o contexto em que as coisas aconteceram. E aí, a Flor foi debochada dessa situação. Que o grupão ali pegou o doce de leite e não quis deixar para ninguém do outro lado. E aí começou uma outra treta, que foi justamente a Raquel dizendo, o pote tá lá, eu vou comer, é pra todo mundo mesmo, vou comer, porra é essa, eu vou comer mesmo. Mas depois não reclama, né, quando o outro grupo fizer a mesma coisa. Porque esse é o problema. Vocês ali do grupão, né, aliás, vocês que estão assistindo já repararam ali que o grupão tem esse negócio de eles acharem que eles são os donos da fazenda. A Raquel não gostou nem um pouco do tom debochado que a Flor entrou no quarto para reclamar que elas haviam comido o doce de leite. E aí a discussão foi andando, tá, gente? A Raquel mandou a Flor pra porra, porque a Flor foi cobrar isso deles. E a Flor continuou debochando, ela pegando assim do pouquinho. Eu achei engraçadíssimo ela pegando assim esse pouquinhozinho aí, com a colherzinha dizendo que ia dividir esse pouquinho. E aí as pessoas estavam dizendo que a Flor estava querendo brigar com eles. Só que a Flor não quis brigar com ninguém. De fato, quando você percebe, a Flor ela não tá brigando com ninguém, mas ela tá assim fazendo uma cobrança, né? Vocês se acham no direito de comer o doce de leite sozinhos. Foi isso que ela cobrou deles. E ela mostrou aí que o pote estava vazio, não tinha mais nada ali. E aí ela saiu do quarto e a discussão foi lá para a cozinha. Vejam aí quem é que vai atrás dela. A Suelen. Vê lá quem vai atrás dela, as meninas ali e tal. E aí lá no cantinho lá do grupinho, que sempre ficam nesse cantinho aí perto da parede, eles estavam comentando ali. Se eu não me engano, eu acho que era ou o Sidney, ou é porque tá um pouquinho longe a imagem para mim, eu não consigo identificar direito. É o seu Albert falando aqui, o Sidney é o que tá de jaqueta. É o seu Albert falando ali que haviam pegado o doce de leite. E aí a Fernanda começa a entender a história. Aí o negócio vai, né, escalando, porque a Flor vai lá e reclama. Pô, vocês estão pegando o doce de leite, vocês estão comendo o doce de leite e não estão deixando pra gente. E aí a Suelen reclama também. A Suelen começa a dizer que ela não gostou, porque afinal a Flor foi lá e foi comer o doce de leite, que a Flor foi lá, foi provocá-las.
Mas quando é o contrário, vocês também, assim, né? Vocês não aliviam. Então, por que se vocês não aliviam, a Flor tem que aliviar? Por que vocês querem cobrar dos outros se vocês também não fazem a mesma coisa? A Suelen, ela não enxerga essa hipocrisia que ela tem. É muito fácil você cobrar dos outros e tal, enquanto você tá exigindo aí pra você. E aí, como a Suelen ficou cobrando da Flor, a atitude da Flor, de ter feito esse deboche em cima do doce de leite, a Vanessa foi lá e puxou assim a Flor e disse assim pra Flor, não dá asas pra essas meninas, não dá cola pra elas, não continua, não entra na delas. Aí a Flor disse, não, eu debochei de propósito, eu fiz de propósito, eu entrei no jogo, tô fazendo um jogo. Vamos ver se esse jogo que a Flor tá fazendo vai dar algum resultado, né? Porque vocês sabem, a Flor às vezes promete e não faz. Mas às vezes quando ela faz... Gente, desculpa, é um pouquinho de sono. Ela faz mesmo, tá? A Flor é esse tipo. Então ela falou que agora entrou ali a jogadora, que ela jogou mesmo, e jogou de verdade. E aí, como já estava todo mundo na sala, a coisa já começou a escalar para o outro lado, que foi justamente a briga entre a Suelen e a Babi. Como é que foi que isso aconteceu? A Suelen estava reclamando ali, tá? De algumas coisas. Antes de eu falar, porque isso aqui foi no 24 horas, isso não foi exibido na televisão, tá? Tá aí uns flashes da festa que aconteceu hoje à noite, tá? Acho que foi... Eu nem sei quem foi, acho que foi Tia Cabum que foi cantar lá pra eles e tal. Nem lembro como é que foi a festa toda, gente, porque eu realmente não vi, não acompanhei. Eu tava vendo Estrela da Casa, tava vendo ali a eliminação do Gael, então eu não prestei atenção muito no que tava rolando na Fazenda. Deixei gravando e depois disse, não, depois eu vou ver o que foi que aconteceu por lá. Enfim, foi isso aí que aconteceu, tá? Foi só a festa aí do Tia Cabum que rolou. Tá aí a doutora Gisele, pegando o doce de leite e olhando pra câmera. Você se denunciou, né, doutora? Às vezes não é legal, né? Mas você se denunciou aí nessa foto, né? O plano que você tava fazendo aí junto com a Raquel. E aí começou, de fato, o desentendimento da Babi com a Suelen. As duas já têm um clima tenso ali desde o começo dos primeiros dias. Tudo por causa da história do absorvente, que segundo a Suelen, teria sido creditado a Babi, que a Babi teria pegado o tal do absorvente e jogado ali no chão do banheiro. A partir daí, né, há uma série de especulações. A gente nunca vai saber a verdade, porque afinal o banheiro reservado não tem câmeras. Então não dá pra gente ver quem foi. Mas eles julgam que tinha sido ela. Só que a própria Babi, ela não usa absorvente. Ela já tinha falado isso, inclusive. Ela disse que ela usa OB. Então a crise toda começou exatamente por causa disso, tá? O OB, gente, pra quem não sabe, é aquele, né, é um absorvente íntimo. É a mesma coisa. Mesma coisa não, né? Eu não sou mulher, não posso falar, mas já comprei isso pra mulheres. Então eu sei mais ou menos como é que é. Antes de fazer YouTube, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu fazia compras para as pessoas no supermercado junto com o Uber, tá? Então eu fazia entregas, então não era raro eu receber pedidos de mulheres para comprar absorventes. A comprar o absorvente comum, que vocês conhecem ali, e comprar o OB. O OB é o absorvente íntimo, que a mulher coloca lá dentro, né? Mais ou menos isso. Então eu comprei muito OB, eu sei essa diferença. E aí, por que eu tô te contando isso? Porque a Suelen disse que a Babi tá pegando qualquer coisa que ela diz ali dentro como se fosse uma indireta para ela. Então, essas falas que a Babi disse que seriam da Suelen direcionadas a ela se tornaram um problema lá dentro. A Suelen disse que a Babi se sente o centro do universo. E a Babi respondeu, eu sou mesmo, eu sou o sol. Eu sou o sol, eu quero aparecer. E aí a Suelen disse, você quer aparecer em cima de coisas que não tem nada a ver com você.
E a Babi responde, não, eu quero aparecer, eu sou o sol, tô aqui para isso. E foi aí que a Suelen jogou essa história do absorvente, que como é que a própria Babi poderia se sentir exposta se ela não usa absorvente, ela usa OB. Como é que ela ia se sentir assim? Foi assim que a coisa foi encaminhando ali dentro. Esse embate, gente, continuou aí boa parte da tarde, porque as duas relembraram justamente o tal do absorvente. A Suelen disse que a Babi só aparece no jogo exatamente porque ela fica caçando pautas. E ela, Suelen, não ia dar essas pautas para a Babi, que ela não ia fazer, dar para a Babi o espaço que a Babi queria. E a Babi lá do banheiro fingia que não ouvia o que a Suelen estava falando. Mas sim, ela ouvia, e ouvia muito bem. Então fica meio assim, né? Essa história do absorvente, gente, eu não tenho como falar para vocês mais profundamente. Primeiramente porque assim, essa história está muito mal contada até por eles. Nem eles sabem como é que a história do absorvente começou. Ninguém sabe exatamente como essa história começou. Só sabe que o Fernando reclamou que havia um absorvente sujo no chão do banheiro. Agora, quem e de quem é o tal absorvente? Quem começou essa história? Como foi que isso aconteceu? Realmente não tem como a gente remontar, porque não há elementos para isso. O que se há é justamente essa desconfiança. Aí a Suelen tava ali, ela disse que ia comer o pudim porque ela tava lá para isso mesmo e tal, que ela não ia dar pauta para ninguém. Mas depois ela disse que ia dar motivos sim para as pessoas falarem dela, já que gostam de falar tanto dela, ela daria motivos. Enquanto isso, a Babi seguia ignorando a Suelen e não falava com ela, não respondia nada do que ela falava lá. Então a Suelen começou a ficar assim. Aí lá no quarto, a coisa começou a esquentar um pouquinho. Não foi grande coisa, tá? A Camila começou a forçar uma risada, o que, de novo, gente, de novo, a Camila, ela entrou na Fazenda e ela disse no vídeo dela de apresentação que ela queria ser a protagonista da vida dela, da história dela e dos atos dela. Só que ela não tá fazendo isso. A gente não vê a Camila se destacando por nada dentro da Fazenda. Ao contrário, ela faz questão, inclusive, de sumir nas câmeras. Você quase não vê a Camila ali dentro. Mas ela, às vezes, dá uma forçadinha na barra sim, como ela fez hoje, né? Ela tava rindo ali, meio que provocando a Babi. E aí a Babi, obviamente, foi procurar e tirar satisfações. Procurou saber por que esse conflito ali começou a crescer tanto. Aí a Suelen começou a falar que a Babi se sente o centro do universo, porque a Babi se sente isso, se sente aquilo, mas que quando ela falou dessa história do absorvente, na verdade ela não estava se referindo a ela ter testemunhado o tal do absorvente na parede e tal, mas porque alguém contou para ela. E aí ela só fica julgando a partir disso. E aí que entra outra coisa, né? Poderiam fazer toda uma investigação ali, né? Poderiam procurar a produção para descobrir mais ou menos quem havia sido, né? Eles devem ter, não a imagem do banheiro, porque realmente... um pouquinho de sono. Porque realmente não tem coisas no banheiro, mas tem fora. E se uma certa pessoa fez alguma movimentação, isso vai aparecer num VAR, né? Você vai ver a movimentação da pessoa. Caso contrário, é só mais uma sujeira ali, né? E aí as duas ali começaram a tretar de novo. A Suelen disse que não foi ela que contou, que as pessoas estavam mentindo ali, que não tinha sido ela que tinha falado dessa história pra ninguém, que ela não expôs ninguém, que ela não tinha motivo pra isso e tal. E aí a Júlia aconselhou ela, disse assim, olha amiga, você pode estar coberta de razão, mas você precisa entender que agora você tá num reality e tal, e tenha cuidado com as falas que você tem aqui dentro. E aí a Suelen disse que ela tem cuidado sim com essas falas, que ela sabe muito bem o que ela tá fazendo ali. A Luana deu um conselho parecido também, mas na prática a gente sabe que a Suelen não consegue ser
tão mais educada do que ela é, basicamente. Disse aí essa história toda da Suelen que o conflito começou porque a Babi acreditou que as falas dela sobre o tal do absorvente haviam sido direcionadas para Babi, quando na verdade não é para Babi, e que ela, a Suelen, não é de mandar indireta para ninguém, que ela, quando precisa falar alguma coisa, ela própria fala na cara e não pede para mandar recado. Enquanto isso, tava lá a Raquel coçando aquela parte dela, né? Vocês sabem. Aí a Babi foi atrás para conversar, para entender, porque afinal, né, uma história dessas não vem, não surge do nada. Aí a Babi quis entender como é que essa história aconteceu, como é que tudo começou. E aí a Suelen disse de novo para ela que você pegou essa história e você achou que eu tava falando de você, quando na verdade eu não tava falando de você. Podia ser qualquer uma, porque tem um monte de mulher aqui, toda mulher menstrua. Então pode ser que de qualquer outra mulher, eu não falei de você exatamente. E aí ela falou que não foi ela quem falou, mas alguém que contou para ela que também tinha pegado de outra pessoa. E aí a própria Suelen mandou chamar essa tal dessa pessoa que sabia dessa história toda e podia confirmar para elas. Quem era a tal da pessoa? Era o Zack. E aí elas começaram a cair em cima da Fernanda também, né? Começaram a falar com a Fernanda sobre esse processo todo aí de descobrir quem é o tal dono do absorvente, né? Aí depois chamaram lá o Zack e fizeram a cariação. A Suelen disse que ela não estava falando da Babi, primeiro porque a própria Babi já havia revelado para ela que não usava absorvente comum, que ela usava o OB. E normalmente não tinha como ter sido ela. Aí a Suelen perguntou, já que você sabe que não tinha que ser para você, por que você comprou essa história como se fosse sua? Por que você acabou se utilizando desse recurso que você sabe que não era seu? Então ela já deixou isso um pouquinho claro ali, tá? Para piorar a situação dessa briga, entrou o Zack, que é basicamente quem testemunhou mais dessa história toda. E aí o Zack começa a dizer ali para explicar essas falas que ele ouviu também, daqueles primeiros dias, e que essas supostas falas eram sim direcionadas a Babi com relação a justamente o tal do absorvente na parede do banheiro. Acho que tá meio confuso, né, gente? Mas acho que vocês entenderam, né? O ponto principal dessa história toda. Começou com a responsabilidade de quem não soube usar algumas coisas íntimas e basicamente enrolou no papel higiênico qualquer e jogou no lixo e descartou no lixo convencional. No fundo, eu não vou dizer que essa história não é estranha, né, gente? Se nem eu entendi direito essa história, né? E aí mandaram chamar o Zack, porque segundo a Flor, o Zack sabia de toda essa história e o Zack também não podia falar detalhes de coisas que ele não estava sabendo tanto assim. E ele falou assim que ele não estava defendendo somente uma aliada nesse jogo, que a intenção dele era justamente outra, é querer que assuntos íntimos não fossem expostos. Foi isso que ele falou ali para ela. Aí o Zack começou a dizer assim que a Suelen se especializou nessa prática de ficar mandando indiretas para todo mundo, de ficar falando em códigos e mandando essas indiretas. Só que a Suelen disse assim para ele que ela não faz isso. Além disso, ele explicou a treta como contaram para ele, né? Que as meninas estavam usando lá o negócio do banheiro para fazer as coisas delas, mas infelizmente isso não foi mais possível. E aí, vocês já sabem, né? Caiu mesmo para valer.
Aí essa conversa foi esclarecendo alguns pontos de embate entre as duas, mas ainda assim não ajudou. Ao contrário. E aí ela fala assim que depois de chegarem a uma conclusão, Suelen deixou bastante claro para Zack que ela não é uma pessoa de mandar indiretas e que ela gosta mesmo de falar na cara. É isso aí mesmo. E aí ela disse assim que as outras brincadeiras que ela fez ali com o Zack e tal, ela disse assim que às vezes essas brincadeiras podem ser mais comprometedoras que o próprio jogo, enfim. O Zack começou a deixar bastante claro ali que sim, ele não estava falando necessariamente dela no momento que ele falou e pediu para sair. Na verdade, ele estava falando, era basicamente de uma coisa tão genérica quanto o que ela estava falando na música. Basicamente, né? Então, ele começou a dizer assim que ele faz brincadeiras também com os outros colegas e que ela também faz brincadeiras com outros colegas, que ela já fez brincadeiras com ele, então ela sabe muito bem quem ele é. Pois é, né? Difícil, né? Essa história toda, bem difícil. Aí as meninas tentaram entender mais a fundo que ele poderia ter brincado com a situação sabendo que a resposta seria positiva para ele, porque afinal grande parte da torcida já queria eliminar mesmo uma certa pessoa, então facilitaria as coisas. Só que o Zack não deu muita bola para o que elas estavam dizendo, não deu muita bola para elas e preferiu ele mesmo sair de lá e procurar outro assunto para ajudá-lo a resolver alguns problemas. Basicamente, tá? Aí depois foi a vez da briga da Larissa com a Flor. Seja lá como for, gente, vocês estão vendo aí as imagens, né? Tô passando aí para vocês verem como é que a coisa andou. Desse jeito, tá bom? Aí depois teve uma discussão com a Larissa e a Flor. Porque a Larissa não gostou nem um pouco da forma como a Flor entrou ali no quarto e introduziu o assunto da caneta. Da caneta não, desculpa. O assunto ali da treta que elas estavam vivendo do doce de leite. Ela não gostou disso. E aí a Flor disse que, como fazendeira, ela gosta de ver a casa arrumada e bonitinha. Agora, como sem fazenda, né? Que é o que ela mesmo falou, que na partir da próxima semana ela espera que ela não vença mais nenhuma prova. Que aí, pelo menos, ela disse que não quer mais ficar com esse chapéu, que tá cansada de usar esse chapéu. Tem apenas 2 dias, né? De qualquer forma, ela disse que ela estava cansada. Isso aí mesmo, tá? E aí ela falou também, eu não tenho culpa se o meu deboche não agradou. Eu sinto muito, mas eu não vou brigar por conta disso, disse a Flor. Quase ninguém entendeu o deboche da Flor nesse primeiro momento aí. Quem sabe a gente entenda mais tarde vendo isso dentro de um contexto. Porque assim, solto como tá, a gente realmente não tem como saber. Solto como tá, a gente realmente não tem como entender melhor essas coisas. Mas foi isso que aconteceu, gente. E aí, durante a festa, quando eles já estavam soltos ali e tal, foi lá o Sasha para aquele cantinho ali, junto com a Larissa, e começaram a trocar um beijão. Olha aí o beijão dos dois. E aí o Zack se deita em cima... O Zack não, desculpa. O Sasha se deita em cima dela, começa a fazer ali alguns carinhos nela. E aí, de novo, né, ele vai fazendo, vai pegando ali no coisa dela, no peito dela e tal, enfim. Sasha conseguiu, quer dizer, a Larissa conseguiu fazer o Sasha entrar na dela. Olha só a responsabilidade aí que ele vai ter que ter para manter isso funcionando, né, direitinho, sem estragar. Foi assim, gente, o que aconteceu na fazenda. Deixa eu te mostrar o vídeo, porque eu tenho o vídeo desse momento, tá? Eu tenho esse vídeo que eu acho que eu salvei. Deixa eu só procurar aqui se o vídeo tá aqui, nessa pasta. Rapidinho.
Deixa eu ver se tá numa pasta aqui esse vídeo. Sério, vou te contar, viu? Na Fazenda, até uma coisa simples se torna uma coisa enorme. Coisa simples vai se tornando algo muito, mas muito maior. Achei o vídeo, tá? Vamos passar aqui o vídeo. É curtinho o vídeo, tá? O vídeo é bem curtinho. É um vídeo aí só mostrando essa primeira reação aí deles, tá? É um vídeo... Tá aqui, ó. Dá pra você ver, olha a aproximação dele ali. Você consegue ver como é que é essa aproximação, olha só. Ó, ó. Ó o beijão que ele dá nela. Ele dá um beijão nela. Ó. E aí começa a descer ali, começa a fazer outras coisas com a Larissa, né? Vocês estão vendo aí, né? Vou te falar, viu? Foi algo bem quente, né? Deu uma esquentada na noite. Larissa, né, que disse que tava já ali querendo se desvencilhar do Sasha, acabou se apaixonando mais por ele, né? Pelo menos é isso que deu a entender, que ela acabou se apaixonando mais pelo Sasha. Afinal, conseguiu o que ela tanto queria, o beijo. O cara beijou ela. E convenhamos, né? Parece que foi bem quente e gostoso o negócio. Parece, né, gente? Foi bem quente e gostoso mesmo o negócio, né? Pelo menos alguém foi feliz. Vamos lá, né, gente? Pelo menos alguém foi feliz. Quer dizer, não foi só a Larissa que foi feliz com relação a isso, né? A Gisele e o Cauê, lá os dois que vieram do Paiol, a mesma coisa. Os dois estavam ali tentando e tal. Depois ela falou que o Zac também deu um beijo nela, né? E depois ela disse que ela queria ficar com o Sidney. Aliás, quem não queria ficar com o Sidney, né? O Sidney tá bonitão. O Sidney é aquele homão bonito, grandão, né? Quem é que não queria ficar com ele? Pois é, parece que a Gisele tá muito afim do Sidney. Mas eu acho que ele não vai ceder, não. Eu acho que não, gente. O Sidney, pelo menos até onde a gente viu até aqui, o perfil dele não é esse. O perfil dele é aquele perfil muito mais centrado e focado nas coisas que ele deseja. Então acho muito, mas muito difícil que o Sidney se envolva tanto assim lá dentro. Mas quem sabe, né, gente? O tempo pode até favorecer com que isso aconteça. Mas, como diz aí várias e várias coisas, vamos deixar o tempo resolver essa história, né, gente? Vamos deixar o tempo. Amanhã, quer dizer, daqui a pouco, né, vem mais um vídeo aí pra gente contar aí o pós-festa, que não rendeu nada também. Eu não vi grandes coisas nesse pós-festa. Eu sei que teve uma briga do Fernando com o Gui. Porque o Fernando foi dormir, o Gui pegou a cama dele, e aí o Fernando ficou pé da vida com isso e foi dormir na sala. E aí o Zé Love perguntou assim pro Fernando por que o Fernando estava indo dormir na sala. E aí ele falou que o Gui tinha pegado a cama dele. Aí o Zé Love ficou pé da vida, disse que ia expor tudo ao longo do dia e tal. E aí o Fernando falou que ele também ia fazer a mesma coisa, que ia expor esse grupo que pega as coisas e acha que é o dono da fazenda e tal. Foi isso aí também o máximo de treta que aconteceu depois, tá, gente? Do que eu lembro, do que eu vi. Acho que vai ser o máximo de treta que a gente vai ver. Mas enfim, pelo menos tem alguma treta, né? Porque na outra semana nem isso teve. Na outra semana, no máximo do máximo, a gente só viu ali o ensaio de uma treta que nem chegou a acontecer direito. Essa semana eu acho que a gente vai ter mais tretas aí pra gente falar, né? Como eu acho que o Carelli tá segurando as pontas por causa aí da final do Estrela da Casa, acredito eu que a partir do fim do Estrela da Casa, Carelli vai começar a soltar algumas coisas aí pra dar uma bombada no programa, pra chamar a atenção. Quem sabe, né? Não custa nada a gente sonhar. Então, daqui a pouco lá, né? Daqui a pouco vai durar umas 18 horas. Daqui a pouco, lá por volta das 20 horas, vai ter vídeo aqui da gente fazendo esse resumo aí do dia lá na Fazenda, tá bom?
Lembrando, tá, gente, para vocês sobre o Estrela da Casa. A Ana Clara falou que a prova do dono do palco vai ser ao vivo, não vai ser gravada antes, como é de tarde. Então, provavelmente o conteúdo todo do programa vai ser só a edição mesmo, que a gente vai ver ali no programa. E eu vou trazer o vídeo aqui falando sobre isso também, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.